e ascensão dos BRICS. Como o bloco está desafiando a supremacia americana. Capítulo 1. A transformação silenciosa do poder global. O mundo está testemunhando uma transformação geopolítica sem precedentes. O BRICS é um agrupamento formado por 11 países membros: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Esta expansão não é apenas numérica, representa uma mudança fundamental na distribuição do poder global que desafia diretamente 7 décadas de hegemonia americana. O que começou em 2001 como um conceito econômico criado pelo economista Jim O'Neill, da Goldman Sachs, evoluiu para uma aliança geopolítica que agora representa mais de 45% da população mundial e aproximadamente 36% do PIB global. Esta não é mais apenas uma categoria de investimento. É uma força que está ativamente construindo alternativas à ordem internacional estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. A velocidade da expansão é impressionante. Em 1 de janeiro de 2024, o grupo foi oficialmente expandido quando Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia e Irã aderiram ao bloco como membros plenos. Apenas um ano depois, em 6 de janeiro de 2025, a Indonésia entrou no BRICS como membro pleno. Este ritmo de crescimento não tem precedentes em organizações internacionais modernas. Mais significativo ainda, neste início de 2025, ao menos 9 países ingressam no grupo como membros parceiros: Cuba, Bolívia, Indonésia, Bielorrússia, Cazaquistão, Malásia, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. Esta expansão massiva transforma o BRICS de um clube exclusivo de economias emergentes para um movimento global que atrai países de todos os continentes. O que torna esta ascensão particularmente desafiadora para a supremacia americana é que não se trata apenas de crescimento econômico. Os BRICS estão sistematicamente construindo alternativas em todas as dimensões do poder global: financeira, tecnológica, militar, energética e cultural. É uma estratégia coordenada de longo prazo que está silenciosamente redefinindo a arquitetura do poder mundial. Capítulo 2. Das origens econômicas à aliança geopolítica. A história do BRICS é uma jornada fascinante de transformação. Quando Jim O'Neill cunhou o termo BRIC em 2001, ele simplesmente identificava economias emergentes com potencial de crescimento que investidores deveriam observar. Ninguém previu que este conceito evoluiria para uma aliança geopolítica que desafiaria a ordem mundial estabelecida. A primeira reunião oficial dos líderes BRIC ocorreu em 2009, durante a crise financeira global, um timing que não foi coincidência. Enquanto economias desenvolvidas enfrentavam colapso sistêmico, as economias emergentes demonstraram resiliência notável. Esta divergência de desempenho questionou narrativas dominantes sobre superioridade dos modelos econômicos ocidentais. A inclusão da África do Sul em 2010, transformando BRIC em BRICS, foi estratégica. Adicionou representatividade africana e acesso ao continente com maior potencial demográfico e de recursos naturais do planeta. Esta expansão inicial sinalizou que o grupo tinha ambições geopolíticas, além de simples coordenação econômica. Durante a década seguinte, o BRICS desenvolveu infraestrutura institucional que demonstrava seriedade de propósito. A criação do novo Banco de Desenvolvimento em 2014, com capital inicial de 100 bilhões de dólares, foi marco crucial. Pela primeira vez, economias emergentes criavam alternativa institucional ao FMI e Banco Mundial, dominados pelo Ocidente. O arranjo contingente de reservas, também estabelecido em 2014, ofereceu aos membros proteção contra crises de liquidez independente do FMI. Estas instituições não eram apenas simbólicas, processavam bilhões em transações reais e financiavam projetos de infraestrutura que tradicionalmente dependeriam de instituições ocidentais. A transformação de conceito econômico para a aliança geopolítica se acelerou dramaticamente após 2022, quando sanções ocidentais contra a Rússia demonstraram riscos de dependência excessiva do sistema financeiro dominado pelo dólar. Este evento catalisou urgência entre membros BRICS para desenvolver alternativas robustas que os protegessem de coerção econômica unilateral. A capítulo 3, a expansão estratégica de 2024-2025.
2025. Nos últimos 2 anos, o BRICS cresceu de 5 para 11 integrantes permanentes, além de incluir 10 novos membros parceiros. Esta expansão não foi aleatória. Cada novo membro adiciona dimensões estratégicas específicas que fortalecem o bloco em diferentes áreas. A inclusão de grandes produtores de petróleo como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã transforma fundamentalmente a dinâmica energética global. Estes países controlam porções substanciais das reservas mundiais de petróleo e gás, dando ao BRICS influência massiva sobre mercados energéticos que historicamente sustentaram o sistema petrodólar americano. O Egito e a Etiópia proporcionam pontes cruciais para o continente africano, conectando o BRICS a mercados e recursos que serão cada vez mais importantes no século XXI. A posição do Egito, controlando o Canal de Suez, adiciona dimensão estratégica de controle sobre rotas comerciais marítimas globais críticas. A Indonésia, como quarta nação mais populosa do mundo e maior economia do Sudeste Asiático, expande dramaticamente a presença do BRICS na região Indo-Pacífica. Sua adesão sinaliza que mesmo países com relacionamentos históricos positivos com os Estados Unidos estão buscando alternativas e diversificação de parcerias. Em 2025, 9 países obtiveram status de parceiros: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. Esta categoria de membros parceiros permite ao BRICS expandir influência sem diluir capacidades de tomada de decisão, criando um modelo de expansão que pode continuar indefinidamente. A diversidade geográfica e econômica dos novos membros é estratégica. Países da América Latina, Bolívia, Cuba, África, Nigéria, Uganda, Ásia Central, Cazaquistão, Uzbequistão e Sudeste Asiático, Malásia, Tailândia, criam presença verdadeiramente global que rivaliza com o alcance das instituições dominadas pelo Ocidente. Capítulo 4. Desafiando a hegemonia financeira do dólar. O desafio mais direto do BRICS à supremacia americana ocorre na arena financeira, onde o domínio do dólar sustentou o poder americano por mais de 7 décadas. O bloco está sistematicamente construindo alternativas que podem eventualmente minar o privilégio exorbitante da moeda americana. O desenvolvimento de sistemas de pagamento alternativos ao SWIFT é fundamental para esta estratégia. O sistema chinês CIPS, Cross-Border Interbank Payment System, já processa trilhões em transações anuais, enquanto o SPFS russo oferece redundância para países sob sanções ocidentais. A integração destes sistemas cria rede alternativa para pagamentos internacionais. Acordos bilaterais para comércio em moedas locais se multiplicam exponencialmente. Brasil e China, Brasil e Argentina, Rússia e Índia, China e Arábia Saudita, dezenas de acordos eliminam necessidade de dólares como moeda intermediária, reduzindo demanda estrutural pela moeda americana que sustentou sua dominância por décadas. O novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS está expandindo financiamento em moedas locais, oferecendo alternativa concreta ao Banco Mundial e FMI. Esta capacidade de financiar projetos de infraestrutura sem impor condicionalidades políticas ocidentais é altamente atrativa para países em desenvolvimento que historicamente ressentiam pressões do FMI. A discussão sobre criação de moeda comum do BRICS, embora ainda em estágios iniciais, representa ameaça existencial ao domínio do dólar. Mesmo que a implementação plena demore décadas, o próprio debate sinaliza a intenção de criar alternativa monetária que poderia rivalizar com o dólar em funções de reserva e comércio internacional. A acumulação massiva de ouro por bancos centrais dos BRICS demonstra a estratégia coordenada de diversificação para longe de ativos denominados em dólares. China, Rússia, Índia e outros membros aumentaram reservas de ouro dramaticamente, criando base tangível para sistemas monetários que não dependem de confiança na estabilidade americana. Capítulo 5. Infraestrutura alternativa e conectividade. A iniciativa do Cinturão e Rota da China, embora não oficialmente um projeto BRICS, funciona como espinha dorsal de conectividade física que une membros e parceiros do bloco. Esta rede de infraestrutura está criando integração econômica que rivaliza com sistemas centrados no Atlântico que dominaram o comércio global por séculos. Investimentos chineses em portos, ferrovias, rodovias e redes de telecomunicações através da Ásia,
África e América Latina estão criando rotas comerciais alternativas que não dependem de choke points controlados por potências ocidentais. Cada quilômetro de ferrovia, cada novo porto, representa a redução da relevância de infraestrutura tradicional dominada pelo Ocidente. Corredores de transporte terrestre conectando China à Europa, através da Rússia e Ásia Central, oferecem alternativas a rotas marítimas vulneráveis a bloqueios navais. Durante crises, estas rotas terrestres proporcionam redundância, que reduz vulnerabilidades estratégicas de membros BRICS a pressões de potências marítimas tradicionais. Projetos de energia integram mercados dos BRICS, criando interdependências que fortalecem coesão do bloco. Oleodutos conectando Rússia à China, redes elétricas ligando países da Ásia Central e projetos de energia renovável financiados pelo novo Banco de Desenvolvimento criam teia de conexões físicas que sustentam integração econômica. Infraestrutura digital está recebendo investimentos massivos. Cabos submarinos de fibra ótica que contornam hubs ocidentais, data centers regionais e desenvolvimento de internet alternativa reduzem dependências tecnológicas que historicamente permitiram vigilância e controle ocidental sobre comunicações globais. A coordenação de investimentos em infraestrutura através do novo Banco de Desenvolvimento garante que projetos sejam complementares em vez de competitivos, maximizando benefícios para todos os membros. Esta coordenação estratégica contrasta com abordagens fragmentadas que caracterizavam desenvolvimento em economias emergentes nas décadas anteriores. Capítulo 6. Poder energético e controle de recursos. A dimensão energética do poder dos BRICS é talvez sua vantagem competitiva mais formidável. Com a inclusão de grandes produtores de petróleo e gás, o bloco agora controla porção substancial da produção global de energia, proporcionando leverage sobre economias dependentes de importações energéticas. Rússia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã combinados representam aproximadamente 40% das exportações globais de petróleo. Este controle sobre recursos energéticos críticos dá ao BRICS capacidade de influenciar preços globais e potencialmente usar energia como ferramenta geopolítica de formas que, historicamente, apenas potências ocidentais podiam fazer. O potencial de precificar petróleo em moedas alternativas ao dólar é ameaça existencial ao sistema petrodólar que sustentou supremacia monetária americana desde os anos 1970. Se grandes produtores começarem a aceitar yuans, rúpias ou até mesmo ouro por suas exportações, demanda estrutural por dólares poderia erodir dramaticamente. Além de combustíveis fósseis, membros BRICS controlam reservas substanciais de minerais críticos para tecnologias emergentes, lítio, cobalto, terras raras e outros elementos essenciais para baterias, painéis solares e eletrônicos avançados estão concentrados em territórios de membros ou parceiros BRICS. China domina processamento de terras raras globalmente, Rússia controla exportações significativas de níquel e paládio, Brasil possui vastas reservas de nióbio e África do Sul é maior produtor de platina. Esta concentração de recursos estratégicos dá ao BRICS vantagens em indústrias tecnológicas que definirão a economia do século XXI. Investimentos coordenados em energia renovável também posicionam o BRICS favoravelmente para a transição energética global. China lidera a produção de painéis solares e turbinas eólicas, enquanto o Brasil possui maior potencial hidrelétrico não explorado globalmente. Esta liderança em tecnologias verdes pode traduzir dominância em combustíveis fósseis para liderança em energia limpa. Capítulo 7. Cooperação militar e de segurança. Embora o BRICS não seja aliança militar formal como a OTAN, cooperação crescente em segurança entre membros representa desafio à supremacia militar americana. Exercícios militares conjuntos, compartilhamento de inteligência e coordenação em questões de segurança criam alternativas aos sistemas de segurança dominados pelo Ocidente. Rússia e China realizam exercícios militares regulares que demonstram interoperabilidade crescente entre suas forças armadas. Índia, apesar de relacionamento complexo com China, participa de exercícios multilaterais que fortalecem capacidades defensivas de membros BRICS. Esta cooperação militar não precisa rivalizar com a OTAN
quantitativamente para ter efeitos estratégicos significativos. Transferências de tecnologia militar entre membros BRICS reduzem dependências de fornecedores ocidentais. Sistemas de defesa aérea russos S-400 exportados para China, Índia e Turquia, caças Su-35 vendidos para a China e submarinos construídos colaborativamente demonstram capacidades defensivas que não dependem de aprovações ocidentais. Cooperação em inteligência e contra-terrorismo fortalece segurança coletiva dos membros sem necessidade de coordenação com agências ocidentais. Compartilhamento de informações sobre ameaças terroristas, crime organizado transnacional e segurança cibernética cria redes de segurança que operam independentemente de sistemas centrados em Washington. Desenvolvimento de sistemas de navegação por satélite alternativos ao GPS americano, Beidou chinês, GLONASS russo, Navig indiano, reduz dependências tecnológicas críticas que poderiam ser exploradas durante conflitos. Estas capacidades independentes em tecnologias espaciais têm implicações militares e civis significativas. A coordenação em questões de segurança marítima, especialmente proteção de rotas comerciais no Oceano Índico e Pacífico Ocidental, demonstra capacidades navais crescentes que podem eventualmente desafiar supremacia histórica americana nos oceanos. Bases navais chinesas no exterior e exercícios conjuntos sinalizam ambições marítimas expandidas. Capítulo 8. Tecnologia e inovação. A competição tecnológica entre BRICS e potências ocidentais está se intensificando, com China liderando o desenvolvimento em múltiplas áreas críticas que historicamente eram domínios exclusivos de países desenvolvidos. Esta corrida tecnológica determina não apenas liderança econômica futura, mas também capacidades militares e influência soft power. China já lidera ou compete em inteligência artificial, computação quântica, tecnologias 5G e 6G, biotecnologia e energia renovável. Investimentos massivos em pesquisa e desenvolvimento, combinados com escala de implementação, estão permitindo a China superar potências ocidentais em áreas que eram monopolizadas por Estados Unidos e Europa. A estratégia Made in China 2025 visa autossuficiência em tecnologias críticas, reduzindo dependências de importações ocidentais. Semicondutores, software, equipamentos de telecomunicações e outros componentes tecnológicos essenciais estão sendo desenvolvidos domesticamente para eliminar vulnerabilidades a sanções ou restrições de exportação. Índia está emergindo como hub tecnológico global, liderando o desenvolvimento de software, tecnologias de informação e, crescentemente, hardware avançado. Talentos indianos em matemática e ciências da computação são recursos estratégicos que contribuem significativamente para capacidades tecnológicas coletivas dos BRICS. Rússia mantém capacidades avançadas em tecnologias aeroespaciais, energia nuclear e segurança cibernética. Apesar de sanções e isolamento parcial, continua desenvolvendo sistemas de armas avançados e tecnologias críticas que são comercializadas com outros membros BRICS. Brasil lidera em biotecnologia agrícola, biocombustíveis e cada vez mais em tecnologias verdes. Expertise brasileira em agricultura tropical e energia renovável são complementares às capacidades industriais de outros membros, criando sinergia tecnológica dentro do bloco. Capítulo 9. Soft Power e influência cultural. O desafio do BRICS à supremacia americana não se limita a dimensões materiais de poder. Inclui também competição por influência cultural e narrativas globais. China, particularmente, investe massivamente em soft power através de institutos Confúcio, mídia internacional e diplomacia cultural. Redes de mídia dos BRICS estão oferecendo narrativas alternativas sobre eventos globais. RT, Russia Today, CGTN, China Global Television Network e outras plataformas proporcionam perspectivas que desafiam monopólios informativos ocidentais. Esta diversificação de fontes permite audiências globais acessarem múltiplas perspectivas. Intercâmbios educacionais entre países BRICS criam novas elites com orientações diferentes das gerações formadas em universidades ocidentais. Milhares de estudantes africanos, latino-americanos e asiáticos
brasileiros estudam em China, Rússia e Índia, desenvolvendo vínculos culturais que moldarão futuras relações internacionais. Indústrias culturais dos BRICS, Bollywood indiano, cinema chinês, novelas brasileiras, alcançam audiências massivas globalmente, oferecendo alternativas a produtos culturais ocidentais. Esta diversificação cultural desafia domínio de Hollywood e música anglo-americana que caracterizaram globalização cultural nas décadas anteriores. Turismo entre países BRICS cria conexões people to people que fortalecem soft power coletivo. Chineses visitando o Brasil, russos viajando para a Índia e africanos explorando China criam entendimentos mútuos que transcendem propaganda governamental e constroem bases para a cooperação de longo prazo, cooperação em pesquisa acadêmica, publicações científicas conjuntas e desenvolvimento de padrões técnicos globais permitem aos BRICS influenciar discursos intelectuais e estabelecer normas que anteriormente eram definidas exclusivamente por instituições ocidentais. Arma capítulo 10. Governança global e reforma institucional. Os BRICS defendem reforma das instituições de governança global estabelecidas após a Segunda Guerra Mundial, argumentando que estruturas atuais não refletem realidades contemporâneas de poder e população. Esta agenda de reforma representa desafio direto ao controle ocidental sobre arquitetura institucional internacional. Demandas por reforma do Conselho de Segurança da ONU para incluir representação permanente de Brasil, Índia e África refletem a aspiração de maior voz em decisões de segurança global. Embora reformas enfrentem resistências de membros permanentes atuais, pressões crescentes podem eventualmente forçar mudanças. Críticas ao sistema de votação no FMI e Banco Mundial, onde Estados Unidos e Europa mantêm poder de veto desproporcional, motivam criação de instituições alternativas, como o novo Banco de Desenvolvimento. Estas alternativas não precisam substituir instituições existentes para serem eficazes, apenas oferecer opções competitivas. Propostas para multipolaridade na governança de internet e tecnologias digitais desafiam controle americano sobre ICANN e outras instituições que gerenciam infraestrutura digital global. China e Rússia, particularmente, advogam por soberania digital, que reduziria a influência americana sobre comunicações globais. Coordenação em votações na ONU e outras organizações multilaterais permite aos BRICS influenciar agendas e resultados de formas que países individuais não conseguiriam. Bloco de votação representando 45% da população global carrega peso político significativo em fóruns democráticos internacionais. Maus, capítulo 11. Desafios internos e contradições. Apesar de sucessos impressionantes, o BRICS enfrenta desafios internos substanciais que podem limitar eficácia como contrapeso à supremacia americana. Tensões entre membros, diferenças ideológicas e competições econômicas criam fricções que podem minar coesão do bloco. Relações sino-indianas são particularmente problemáticas, com disputas territoriais não resolvidas e competição econômica regional gerando desconfianças mútuas. Escaramuças fronteiriças e rivalidades estratégicas no Oceano Índico demonstram que cooperação dentro do BRICS não elimina tensões bilaterais históricas. Diferenças ideológicas entre democracias, Brasil, Índia, África do Sul e autocracias, China, Rússia, criam desafios para consenso em questões de governança, direitos humanos e reforma institucional. Estas diferenças podem ser exploradas por potências ocidentais para semear divisões dentro do bloco. Competição econômica entre membros em certos setores pode gerar conflitos. Indústrias manufatureiras indianas e brasileiras competem com produtos chineses, criando tensões comerciais que complicam esforços de integração econômica mais profunda. Dependências assimétricas dentro do BRICS, particularmente dominância econômica chinesa, geram preocupações sobre se o bloco realmente representa cooperação entre iguais ou simplesmente substitui hegemonia americana.
americana por hegemonia chinesa. Membros menores buscam garantias de que suas vozes serão ouvidas em tomadas de decisão coletivas. Capacidades institucionais limitadas, comparadas a organizações estabelecidas como FMI, Banco Mundial ou OTAN, significam que BRICS ainda não podem oferecer alternativas completamente equivalentes em todas as dimensões. Desenvolvimento institucional leva tempo e requer investimentos sustentados que podem ser desafiadores de manter. Capítulo 12. Respostas americanas à ascensão dos BRICS. Os Estados Unidos não estão observando passivamente a ascensão dos BRICS. Washington está implementando múltiplas estratégias para preservar sua supremacia global, desde fortalecer alianças tradicionais até desenvolver iniciativas competitivas que buscam neutralizar vantagens do bloco. O fortalecimento da OTAN e expansão para incluir novos membros na Europa é resposta direta à cooperação de segurança crescente entre Rússia e China. Aumentos em gastos de defesa entre aliados da OTAN visam manter superioridade militar coletiva que dissuada desafios dos BRICS. Iniciativas como o Quad, Estados Unidos, Japão, Índia, Austrália, buscam criar contrabalança na região Indo-Pacífico, especificamente mirando a ascensão chinesa. Tentativas de fortalecer parceria com Índia têm objetivo dual de engajar membro importante dos BRICS, enquanto contém China.